Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso OAPECcast. E hoje, nessa semana importante que a gente abordou aí no dia 7, o Dia de Combate ao Bullying e à Violência Escolar, nós trouxemos uma convidada mais que especial. A psicóloga Amanda Jacob está aqui conosco para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, tudo bem, Amanda? Bom dia, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Me sinto honrada de estar aqui falando sobre esse tema que ele não é nada atual, mas cada vez mais urgente e emergente. Sim, né? Com certeza. Ele deixa aí um rastro, né? Deixa um rastro de marcas, de dor, de sofrimento, até a vida adulta, né? Não atinge mais só crianças, Exatamente. né? Na verdade, o que acontece na infância e adolescência, a gente acaba arrastando para nossa vida adulta. Exatamente. Inclusive, acredito que eu tenho uma missão com esse tema. Ah, que legal. Fala pra gente. A minha primeira experiência como psicóloga, dando uma palestra numa escola, foi sobre esse tema bullying, né? Lá em 2015. E acredito que eu sou uma sobrevivente do bullying, porque na minha época, na nossa época, acho que a gente de uma geração muito parecida, não se falava muito de bullying. Eu lembro que no ensino médio, que tinha uma psicóloga na minha escola que foi falado mais sobre esse tema. Eu terminei o ensino médio em 2009, então eu lembro que teve marcadores muito importantes assim de conscientização, de sensibilização, e eu lembro que até o primeiro ensino médio eu sofria com bullying. Então, eu tenho alguma missão em relação a esse tema. Super especial, né? E eu lembro que quando eu tive a coragem de expressar isso para os meus pais, eles foram até a escola e a escola acolheu. E eu lembro que foi feita uma palestra com a psicóloga. Olha. Então, depois daquele momento, eu não me lembro mais de ter passado por isso. Acredito que existe a maturidade também, claro, de estar no ensino médio, que a gente enxerga um pouco menos, né? Não que não exista, mas a gente enxerga um pouco menos. Sim. E a faculdade é um lugar que a gente não vivencia mais isso. Graças a Deus. Porque o bullying é realmente dentro dessa faixa etária da infância escolar e da adolescência. Sim. E acontece muito entre os pares, né? Na mesma faixa etária, na mesma idade. Então, acredito que a sensibilização, a conscientização, a mediação através da palavra é um caminho que encurta, né, todo o sofrimento de pessoas que ao longo da sua existência vão precisar lidar com isso de um jeito talvez menos sofrido com os recursos que a gente tem hoje. Sim, né? É verdade. É muito importante essa sua fala, né? Quantos não passaram, né? Ainda passam por situações desse tipo. E realmente essa intervenção que a escola faz, ela é extremamente necessária. E você está vindo hoje, né, para esse bate-papo e vem depois, se Deus quiser, com uma palestra com as crianças também. Nós teremos outras ações, temos um projeto na escola, Feras da Amizade, um projeto que vai rolar aí o ano todo, para trabalhar essas questões realmente e eliminar. A gente fala eliminar até seria muito, mas pelo menos minimizar essas situações recorrentes. E Fran, eu não sei se você tem essa visão que eu tenho, mas eu acredito que a gente vem minimizando. Claro. Você acha que com a sua experiência, assim, na escola, você vem observando? Sim, é o que você disse. Eu também presenciei, vivenciei casos de bullying e hoje a gente vê que é bem menor. Só que hoje ele ganhou uma proporção diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Hoje, com o acesso à internet, às redes sociais, o WhatsApp, ele se configura de uma maneira um pouco diferente. A gente sai daquele bullying exposto, que eu falo aquele bullying muito claro e fácil de perceber, e vai para um bullying mais suavizado, escondido, né? Anônimo, que ganha força ali por trás da tela, que é capaz de tudo, e que às vezes causa, né, danos ainda maiores. Sim, porque então, a gente tem isso. Acaba que quando a gente fala do cyberbullying, acho que melhor a gente começar definindo o bullying no geral. Isso, no geral. Que acabou sendo banalizado esse termo, e a gente não pode ir para esse caminho de banalizar tudo e nem generalizar, não é tudo, porque acaba que
a gente não consegue identificar o que é bullying e acaba identificando coisas que são conflitos naturais. Sim. E estressores naturais que ajudam para o nosso desenvolvimento. Algum conflito, algum estressor pode... Faz parte, né? A gente não tendo esse olhar direcionado para o que realmente é bullying. O que seria bullying, então, Amanda? Tá, então tem critérios objetivos que classificam e conceituam o bullying. Sim. Tem que ter pelo menos 3 desses critérios. É uma agressão sistemática, é uma agressão intencional, é uma agressão que gera dor, sofrimento e consequências emocionais e psicológicas para quem é a vítima. Existe uma desproporcionalidade de forças, então, seja física, seja de empoderamento, a vítima geralmente ela está mais vulnerável, ela é mais vulnerável, e existe um traço simbólico, que é ali um recorte da minoria. Então é uma pessoa sobrepeso, é uma pessoa negra, então acaba que tendo esses critérios para objetivar o que é bullying, o que não é bullying, do que é uma diferença de uma agressão e um conflito que pode ser natural e até evolutivo de algo que é muito mais grave. Sim. E agora a gente configura o bullying, né, como um crime. Sim. Existem leis que respaldam desde 2005, mas existem 2 leis muito importantes, que é de 2015, que fala sobre programas de prevenção e combate ao bullying, e em 12 de janeiro de 2024, o bullying hoje é considerado crime. Né? Então, existe até uma crítica minha, pessoal, de que a gente precisou levar esse caso para a polícia, para ter um controle maior. Sim. Né? Então, é triste. Existe uma falha, talvez nossa, eu coloco nossa, né? De todo o sistema para ter chegado a um caso de polícia. Porém, olhando para um lado mais positivo, pode moldar melhor, pode trazer mais controle e mais conhecimento, né? Porém, acredito que sempre a mediação da palavra é o melhor caminho. Eu também concordo, né, com isso. A gente tenta resolver, né? A gente tenta solucionar essas questões de uma forma positiva, levando à reflexão mesmo e à superação, né, desses casos. Então, assim, diferenciando, o que seria o cyberbullying, então? Cyberbullying é algo que está relacionado às redes, à internet, e acaba sendo um pouco mais grave por conta da abrangência que atinge, do anonimato, do empoderamento que a outra pessoa ela tem frente às telas, porque no tete a tete você não teria coragem. Não teria tanta coragem, e o mais dificultoso é que não tem um mediador. Não. Aqui na escola, quando acontece, existem os mediadores, existe você, existe os professores, a direção, o porteiro, a inspetora, existem os mediadores, e pela internet não existe. É um caos. E aí ficam registrados, né? Registrados, documentados. Sim. E atinge uma proporção descontrolada. Você acha que hoje, quais são os primeiros sinais de uma criança, os primeiros sinais emocionais de uma criança que está sofrendo bullying? Existem algumas alterações, né? A gente pode começar com as fisiológicas. É uma criança que talvez, um adolescente que está dormindo menos ou dormindo mais. Um adolescente, uma criança que está mais irritado, isolado, começa a ter algumas certas desculpas para vir para a escola, algumas resistências para vir para a escola, acaba ficando no intervalo talvez sozinho, né? Então existem algumas alterações fisiológicas de alimentação, sono, humor. E algumas alterações emocionais, comportamentais, e acaba que a gente precisa estar muito aberto a ouvir sem julgamento para que essas vítimas elas chegam num momento que ainda dá tempo de mediar, que ainda dá tempo de reverter. Esse tempo é essencial, né? Esse essencial, a longo prazo. Sim. Né?
Então, a gente precisa estar muito dentro de uma escutativa. Isso que eu ia falar, escutativa e acolhimento. Acho que são fundamentais. E acolhimento, né? A abertura é muito importante. E o quão também é importante a gente olhar para o agressor. Porque ele também é vítima de alguma coisa, né? É só um sintoma ali. Exatamente. Tem uma causa. Existe um comportamento disruptivo ali. Em todo comportamento desafiador, existe algo atrás. Né? Esse agressor também precisa dessa escuta, desse acolhimento. E Fran, a gente não pode negar que a gente vive numa sociedade violenta, a gente não pode negar que a gente vive numa sociedade que aniquila as diferenças. Com certeza, isso é importante, gente. Então, em que sociedade que a gente está? É importante olhar. Então, a gente puxa a responsabilidade para todos nós. Para todos, não é só para aquela criança que comete. Não é só sobre um jogo de empurra. É responsabilidade da escola, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade dos pais. É de todos nós. Porque acaba que as crianças e adolescentes até que não, mas as crianças, elas são moldadas por um ambiente. Elas imitam, elas reproduzem o que elas veem, o que elas enxergam, o que elas entendem. Então a percepção de uma criança, ela é muito moldada, talvez, por uma percepção de um adulto. Né? Então os pais precisam estar muito também atentos a puxar essa sociedade de mediação de conflitos, de empatia, de respeito. Também está sobre as nossas responsabilidades como pais. Temos que ficar ligados, todo mundo, né? É por isso que o projeto envolve família, envolve todos, a todo momento. Como que esse bullying, esse cyberbullying, Amanda, ele afeta a autoestima, a saúde mental a curto e longo prazo? Vamos falar um pouquinho de consequências agora. Ótimo. Na adolescência, principalmente na adolescência, nós criamos a nossa identidade através da nossa aproximação com os nossos pares. Aquele senso de pertencimento é essencial para um adolescente. E quando ele se sente excluído, quando ele se sente não pertencente, automaticamente ele deve pensar, tem alguma coisa de errado comigo, né? Então, automaticamente isso fere a autoestima. O que é autoestima? É a estima que a gente desenvolve na nossa infância, adolescência, por nós mesmos. E se esse senso de pertencimento ele é afetado, ele está abalado, ele tem uma lacuna, diretamente afeta a autoestima e o senso de valor, né? E na adolescência é muito importante os pares. Como eles precisam disso. Na adolescência a gente vê os nossos filhos se afastar um pouco da gente e se aproximar muito dos amigos. Eu atendo muito adolescente, eu adoro essa faixa etária. E os pais falam assim, Amanda, com os amigos é só sorrisos, com a gente é aquela cara só feia. Patada. É aquela, mas é muito da idade, né? Então a autoestima é o senso de valor que a gente vai construindo através das experiências que a gente vai vivenciando. E claro que na maturidade a gente tem um senso de valor um pouco diferente, mas não deixa de ter marcas, não deixa de ter experiências muito ruins envolvendo. E é uma luta diária, né? Claro que hoje minha autoestima está muito mais fortalecida do que quando eu era adolescente ou jovem adulta. Mas existe todo um processo de tratamento por trás disso, né? Então, pode deixar marcas muito ruins. Traumas duradouros, né? Sim, e assim, de você... O cérebro, ele lembra muito mais de eventos traumáticos e ruins do que boas lembranças. Então, se eu for lembrar da minha fase escolar, do infantil até o primeiro médio, eu vou lembrar de marcas muito doloridas. E através do segundo médio, de marcas bem mais leves, tranquilas, mas... O que vai pesar é aquela fase. Com certeza, com certeza. Então, tem consequências muito, muito ruins. E como você citou anteriormente, os casos de violência nas escolas, né? Ataques às escolas, esses são traumas, né? Traumas que foram ali gerados e não foi gerenciado, não soube ser lidado, não foi enxergado, não foi dado uma atenção.
Aquela série Adolescência, que tá muito em alta, ela retrata muito isso. Quanta coisa pesada, né? E a vítima, o protagonista foi vítima de bullying e acaba que trouxe muita responsabilidade para os pais também de que eles se assustaram com a consequência porque não estava sendo visto aquilo. Não estava sendo visto sinais, o filho estava dentro do quarto. Estava seguro, protegido dentro de casa. E não é bem assim, né? Por conta do cyberbullying. E o que esse pai, essa mãe, eles podem fazer aí no caso de perceber ou que a criança está sofrendo ou que a criança está praticando o bullying? Primeiro, acolhimento. Primeiro é uma construção de vínculo com o seu filho. Para ele ter essa liberdade de chegar e te contar. Geralmente, mais a vítima, né? O acolhimento, a confiança, a construção de laços já é um marcador muito importante que traz pro seu filho a confiança de expor isso. Porque para ele também é uma situação difícil, constrangedora, ele fica envergonhado, né? Em relação ao agressor, acho importante também o pai estar aqui na escola para perguntar... Essa parceria. Essa parceria. Porque acaba que o pai, ele percebe alguns sinais. Sim. Né? Então é importante essa parceria, escola, família e essa comunicação com o seu filho. Porque antes de você conhecer os aplicativos como... Instagram, WhatsApp, Discovery, Roblox, você precisa conhecer o seu filho. Isso é importante. Você precisa estar atento ao seu filho. E na adolescência, a gente precisa estar na tangente. A gente não está mais à frente dos nossos filhos como na infância, mas a gente tem que estar lado a lado. Sempre supervisionando, sempre orientando, sempre sugerindo. Com certeza, é muito importante mesmo. Então fica a dica para os pais aí e para as crianças que estão sofrendo bullying, como que a gente lida com essa situação, principalmente aqui, nesse ambiente escolar. A criança também precisa ser acolhida, né? Precisa também ter uma abertura da escola para a criança poder chegar. E eu sempre oriento os meus pacientes de chegar até uma autoridade na escola, né? Não tente resolver você sozinho, precisa de um mediador. Precisa de algum adulto ali tentando corrigir os comportamentos, tentando mediar. Então, acredito que para os alunos é sempre importante essa comunicação, porque isso pode ser resolvido num tempo que dá para se reverter algumas coisas. Com certeza. Né? Realmente o diálogo aí, né? A abertura acho que é o melhor caminho, né? Com certeza. O acolhimento. Então, essa liberdade deles poderem vir. Chegar até nós. E a gente tem essa liberdade aqui na Escola OPEC. Porque eu lembro de uma situação que eu fui falar para uma professora que o menino tinha me chamado de gorda. E aí ela perguntou assim, mas você é gorda? Daí eu falei, não. Então não liga. Então aquilo foi me deixando insegura sobre eu me expressar, né? E aí eu fui guardando, e não tinha mediadores, porque não tinha esse olhar. Não teve acolhimento com a sua dor ali, com o sentimento, né? Então a criança, para ela chegar a te expressar isso, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir acolhida, ela precisa entender que não vai ter julgamento, que vai ter um ouvir com qualidade e vai ter uma solução para aquilo. Exatamente. E assim ela se sente segura para se expor. Que bacana as suas dicas. E a gente tem que pensar, né, gente? Na vida adulta isso pode gerar depressão, ansiedade, os pensamentos suicidas, os pensamentos de ataques, né? Existem estudos que falam que a pessoa que sofre bullying, ela tem 2 vezes mais chances de desenvolver um transtorno emocional e cometer suicídio. Olha, então gente, é muito grave. É grave. É um bate-papo gostoso, a gente vai encerrando por aqui, teremos ainda uma palestra, né, em breve, se Deus quiser, vamos encaixar na agenda da nossa Amanda, e aí a gente convida também os pais, já que puderem participar desse momento aí gostoso que a gente vai ter na escola. Dia 23 a gente já tem uma primeira palestra com o promotor,
aqui falando sobre o bullying para as crianças e adolescentes, e a gente vai continuar com esse trabalho na escola. Agradecemos a sua visita, Amanda. Que bom, obrigada. Obrigada pelos seus ensinamentos, pelas suas dicas. A gente vai tentar trazer tudo isso para o nosso ambiente todos os dias. E, mais uma vez, a gente está aqui para o que você precisar. Obrigada pelo convite. Muito bom estar com vocês e conseguindo aí compartilhar sobre conhecimentos e, quem sabe, de mais qualidade de vida. Com certeza, gente. Esse foi o nosso APECcast de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.